Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 14 de maio de 2021, vamos falar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio pelo Itaú. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, QDividendos, e nos mande mensagens no quero ganhar dividendos, gmail.com. A empresa de hoje é o setor bancário, Itaú, 96 anos de história, marca brasileira mais valiosa por publicações como Interbrand, maior banco da América Latina em valor de mercado, operações em outros países como Alemanha, Bahamas, Caimã, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal, Inglaterra e Suíça. Aproximadamente 56 milhões de clientes, dados de junho de 2020, e outros números: 513 milhões de acionistas, 4,4 mil agências e pubs, 97 mil colaboradores e 46 mil caixas eletrônicos. No Status Invest, cotação de fechamento de ontem, 13 de maio, R$ 28,31, mínima em um ano, 21,12, máxima 32,47. 2,12% de dividend yield nos últimos 12 meses, período que acumula valorização de 28,39%. O pagamento será em dividendos, 4 centavos por ação, ação de ticker ITUB 3 ordinário, ITUB 4 preferencial de maior liquidez, fornece nossos indicadores do Status Invest. Datacom, 24 de maio de 2021, bastante tempo para você poder participar, estudar o papel, decidir participar ou não. DataX, 25 de maio de 2021. O pagamento até o final do exercício, até 31 de dezembro de 2021. E esse pagamento de 4 centavos em relação à cotação de 28,31 proporciona um rendimento, yield pontual de 0,17%. Mais informações sobre a empresa na área de investidores do Itaú. Agora, nosso histórico de pagamentos de proventos 2017 e 2021, com dados do Status Invest, bem como da área de RI do Itaú. Em 2017, pagou R$ 1,82 em proventos, cotação 23,48, 7,78% de dividend yield. Em 2018, pagou R$ 3,31 em proventos, 31,26 a cotação, 10,61% de yield. Em 2019, pagou R$ 2,77 em proventos, com a cotação a 35,29, 7,87% de yield. Em 2020, pagou R$ 1,27 em proventos, cotação 31,35, 4,07% de dividend yield. Em 2021, pagamentos já realizados ou anunciados, 58 centavos em proventos, com a cotação a 28,31, 2,08% de dividend yield. Que notamos, pessoal, em relação a 2017 a 2018, quase dobrou, saindo dos R$ 1,82 para R$ 3,31, maior valor dessa série. Caiu em 2019, caiu em 2020 e continua baixo em 2021. O que vemos aqui, pessoal? Tirando esse dividendo que foi extraordinário aqui em 2018 do Itaú, 2019 foi muito bom, R$ 2,77, superou 2017. E 2020 tivemos a limitação de pagar no máximo os dividendos mínimos obrigatórios. Então o Itaú realmente se viu aí impedido de pagar maiores proventos, apesar dos seus lucros, fazer provisões para devedores duvidosos. E em 2021 já está alcançando aí praticamente a metade do que foi pago em 2020, já com os anúncios ou pagamentos realizados. Já em relação à cotação, ela foi crescente de 17 a 19, quando saiu dos R$ 23,00 para R$ 35,29. Maior valor de cotação no fechamento de 2019, foi o maior valor de cotação dessa série. 2020 caiu, 2021 voltou a cair um pouco mais, alcançando os R$ 28,31, menor valor desde 2017 de fechamento, ou a mais recente, no caso é a cotação mais recente. Já o dividend yield cresceu bastante de 17 a 18, quando alcançou os 10,61%, maior valor de dividend yield dessa série. 2019 caiu, 2020 caiu e 2021 continua baixo, caindo ainda. Entretanto, já alertamos para 2020, quando caiu para metade de 2019 praticamente, limitação de pagamento de proventos, e em 2021, com os pagamentos já realizados, ultrapassando aí a metade do que foi pago em 2020. Mas sempre lembrando que pagamento passado não é garantido de pagamento futuro, e que, utilizando dividend yield, use no conjunto de outros indicadores em vossas análises, nunca isoladamente. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pelo Itaú? Com certeza aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados, pessoal. Então vocês nos acompanhando aqui terão notícias sempre atualizadas. Também no nosso Twitter, no nosso Instagram e no nosso grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido. E em relação ao grupo do Telegram, tendo interesse em participar,
Muito fácil, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando na área de RI do Itaú para receber mensagens com informações atualizadas direto no seu e-mail. E consultas em geral, Dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho e já deixe seu like, assim o YouTube reconhece como conteúdo relevante e contribui bastante para o crescimento do canal, bem como nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho, assim vocês serão sempre notificados de novos conteúdos, não perdendo informações de pagamento de proventos. Também nos acompanhe e interaja conosco nas redes sociais. Compartilhe o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Se cuidem. Grande abraço e fiquem com Deus.